Neste vídeo, iremos apresentar um sistema de energia termosolar chamado de sistema de Stirling. Explicaremos os motivos da importância desse tipo de energia, suas aplicações e a maneira como funciona. Na atualidade, o grande desafio da engenharia é o aproveitamento das fontes renováveis, com a finalidade de reduzir as emissões dos poluentes, descentralizar a geração de energia elétrica e competir com os combustíveis fósseis. As tecnologias solares são uma das tecnologias mais promissoras dentro das fontes de energia renovável, motivo pelo qual, na atualidade, são objeto de estudo. Os sistemas de Stirling, exemplos de conversão de energia sustentável, são concentradores solares de alta temperatura, onde a irradiação solar direta atinge um receptor localizado em um ponto focal. Estes sistemas estão caracterizados por ter altos valores de eficiência na conversão da irradiação solar em energia elétrica, sendo estes por volta de 27% a 32%. O Sol fornece anualmente para a atmosfera terrestre 1,5 vezes 1018 kW de energia. Trata-se de um valor considerável, correspondendo a 10.000 vezes o consumo mundial de energia em um ano. Isto indica que, além de ser responsável pela manutenção da vida na Terra, a radiação solar constitui-se numa inesgotável fonte energética, havendo um enorme potencial de utilização por meio de sistemas de captação e conversão em outra forma de energia. Mas também é fato que nem todo este potencial pode ser aproveitado. Pelo menos 30% de toda a radiação solar que atinge nossa atmosfera e a superfície do planeta é refletida ao espaço. Outro 47% aproximadamente são absorvidos pela atmosfera e pela superfície do planeta. Assim, de toda a energia que o Sol transmite para a Terra, apenas 23% é utilizado na geração de eletricidade ou para aquecimento de água. A energia solar é inesgotável e gratuita. Entretanto, os equipamentos que permitem seu aproveitamento, principalmente na conversão em energia elétrica, ainda são caros e inacessíveis para a maioria da população. Com o aumento da produção e utilização desses equipamentos, o custo total das instalações tende a diminuir e, assim, poderá beneficiar de forma direta um número maior de pessoas. Quanto maior for a utilização da energia elétrica gerada a partir da irradiação solar, maior será a preservação do meio ambiente. A radiação solar, em algumas situações, não pode ser captada de forma constante e homogênea, principalmente devido ao movimento de rotação da Terra, que proporciona a alternância entre dias e noites. Além disso, as variações climáticas derivadas das estações do ano, os períodos de nebulosidade e os dias chuvosos contribuem com as grandes variações na intensidade da captação. Observa-se que somente a componente direta de radiação solar pode ser submetida a um processo de concentração através da utilização de concentradores solares. Desta forma, consegue-se uma redução substancial da superfície absorvedora e um aumento considerável de temperatura. Os concentradores solares são tecnologias concebidas com a finalidade de concentrar a energia solar, visando sua conversão em outra forma de energia útil, para sua imediata utilização ou armazenamento. Há três tecnologias que se destacam pelo alto grau de desenvolvimento: os sistemas de coletores cilíndricos parabólicos, os sistemas de receptor central ou sistema de torre e os discos parabólicos, que são os tratados neste vídeo. Como se pode perceber na tabela, há ainda muito que se avançar nos estudos dessas energias termosolares, sendo que, no caso dos discos parabólicos, ainda estão sendo feitas experiências operacionais de protótipos, a fim de evoluir a tecnologia dos mesmos. Ainda na tabela, um fato interessante é a alta eficiência do sistema de Stirling, se destacando por muito em relação às outras duas tecnologias. Isso se dá, além da alta capacidade de concentração solar gerada pelos discos, por causa do motor Stirling utilizado no sistema, que possui altíssima eficiência energética. O sistema de Stirling consiste de um refletor ou um conjunto de refletores em forma de paraboloide, que concentra a irradiação solar num receptor situado no ponto focal. Neste componente, a irradiação solar é transformada em energia térmica que atinge o motor Stirling, o qual encontra-se acoplado ao gerador de eletricidade. Todo esse conjunto forma um sistema compacto de geração de eletricidade, que geralmente forma um único bloco.
Os sistemas de Stirling são caracterizados por um elevado desempenho e autonomia. Atualmente, encontram-se em desenvolvimento e um bom número de protótipos está em operação em várias partes do mundo. A confiabilidade destes sistemas ainda é insuficiente e apresentam altos custos. Estas duas condições representam os principais obstáculos para sua introdução no mercado de geração elétrica. Nos sistemas de alta concentração e, mais especificamente, nos sistemas de Stirling, as perdas de calor presentes na cavidade do receptor são por condução. Este tipo de perda de calor presente na cavidade do receptor depende da temperatura da parede do receptor e do material do isolamento. Convecção. Esta perda de calor é fortemente influenciada pela velocidade do ar e pelo ângulo de inclinação da cavidade. Radiação. A perda do calor por radiação na cavidade do receptor depende da temperatura da parede da cavidade, dos fatores de forma, da emissividade e absortividade das paredes do receptor. Os principais componentes de um sistema de Stirling são estrutura de apoio e mecanismos de rastreamento solar, concentrador, receptor, motor Stirling e gerador. Um sistema de disco parabólico deve ter uma estrutura de suporte e um mecanismo para o controle do segmento do Sol em dois eixos, a fim de se posicionar em direção à posição do Sol em todos os momentos. Os dois tipos de sistemas de rastreamento solar utilizados nessas tecnologias são 1. Azimuth e elevação. Neste tipo de sistema, o movimento tem lugar ao longo de dois eixos, vertical e horizontal. 2. Rastreador polar. Neste movimento ocorre em um eixo, é muito lento, velocidade constante. O primeiro tipo de montagem é mais simples do ponto de vista construtivo, enquanto o conjunto polar é mais fácil de controlar. O tamanho do concentrador dependerá tanto da potência nominal e da energia a gerar ao longo de um período de tempo para certas condições de radiação solar e dos rendimentos associados aos elementos do sistema. Os discos parabólicos podem ser construídos com facetas aproximadas à geometria do paraboloide ou com membrana estendida, procurando a geometria desejada. Até agora, foram projetados protótipos que funcionam com potências entre 10 kW e 40 kW, os quais encontram-se em centros de pesquisa na Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Arábia Saudita, entre outros. Apesar da incerteza desta tecnologia, para grandes plantas, ela tem a seu favor o fato de estar construído por componentes modulares, além da vida longa útil dos motores Stirling, que fica em torno de 30.000 horas. Os sistemas de discos parabólicos têm evoluído tanto na Europa como nos Estados Unidos. Estes têm elevada eficiência de conversão da radiação solar em energia elétrica. Além disso, podem alcançar razões de concentrações maiores de 300 sols, que permite que atinja uma temperatura de 650 a 800 graus Celsius, e eficiências nominais, picos dos motores Stirling de 40%. Os concentradores podem representar 25% do custo de um sistema de Stirling. O receptor é o elemento que realiza a ligação térmica entre concentrador e o motor Stirling. Este componente é projetado para maximizar a quantidade de calor transferido ao motor Stirling e minimizar as perdas térmicas. Para este sistema são utilizados receptores tipo DIR, que são receptores de tubos diretamente iluminados, e receptores de refluxo, também conhecidos como heat pipe em inglês. Receptores de tubo diretamente iluminado, DIR, permitem uma adaptação direta do receptor ao motor Stirling. Este tipo de receptor está formado por um feixe de tubos, através dos quais circula o fluido de trabalho do motor. A irradiação atinge diretamente a superfície da tubulação, sendo transformada em energia térmica que é transmitida para o fluido de trabalho. Uma desvantagem desse sistema é a falta de uniformidade no fluxo de irradiação incidente sobre o absorvedor,
o que resulta em picos de temperatura sobre os tubos, limitando assim a temperatura máxima do fluido de trabalho a 900 graus Celsius. Receptores tipos de refluxo, ou heat pipe. Estes empregam um fluido intermédio de trabalho, que permite a transferência de calor. Estes tipos de receptores usam metal líquido, que é geralmente o sódio, o qual se evapora sobre a superfície do absorvedor e condensa sobre os tubos pelos quais circula o fluido de trabalho do motor Stirling. O principal problema do receptor heat pipe é a corrosão. O princípio de operação dos motores Stirling está baseado na compressão e expansão de um gás de trabalho. Entre os ciclos térmicos existentes, os mais adequados para esta aplicação termosolar são o ciclo de Stirling e o ciclo de Brayton. Usar ciclos convencionais, como são o ciclo Otto e o ciclo diesel, não é possível devido à grande dificuldade da utilização da energia solar concentrada. Os motores baseados no ciclo Stirling operam a alta temperatura, alta pressão e são classificados como motores de combustão externa, que utilizam como fluido de trabalho hidrogênio, hélio, ar ou nitrogênio. Nos motores Stirling de alto desempenho, o gás de trabalho tem uma temperatura superior a 700 graus Celsius e uma pressão inferior a 20 megapascais, o que representa um problema, uma vez que o hidrogênio e o hélio são difíceis de conter. Com a ajuda de trocadores de calor, são realizados 2 processos isotérmicos. Entre esses trocadores é incorporado um mecanismo de recuperação de calor, ou regenerador. Graças a este, a eficiência térmica do ciclo se torna maior do que outros ciclos de motores convencionais. O funcionamento normal dos trocadores de calor, quente e frio, garante a conversão de energia térmica em potência mecânica. Além disso, a quantidade de calor requerida pelo motor a cada ciclo se torna menor se o regenerador trabalhar com poucas perdas. Entre os componentes do ciclo Stirling podem-se incluir trocador de calor frio. Este elemento é responsável pela dissipação de calor residual do motor. Tipicamente, é parecido ao radiador de um veículo como um ventilador. Absorvedor. Este dispositivo é responsável pelo aquecimento do gás de trabalho do motor Stirling. Ele normalmente é otimizado para receber calor a partir da combustão de substâncias com baixo poder calorífico. Regenerador. É o responsável pela recuperação da energia entre 2 fases do ciclo. Absorve a energia no processo de resfriamento e a libera no processo de aquecimento. Assim, as vantagens dos motores Stirling são eficiência elevada, candidato ideal para converter energia térmica em energia mecânica, não produz quase nenhum ruído, ciclo de vida elevado, flexibilidade da fonte de calor, podendo operar de forma híbrida, elevada confiabilidade. As suas desvantagens incluem resposta lenta para aumento da carga, é uma tecnologia embrionária, apresentando alto custo de fabricação, trabalha a altas pressões e, portanto, devem possuir um ótimo sistema selado. Tipos de motores Stirling. Os motores Stirling são divididos, em geral, em 2 grandes grupos, com 2 pistões, motor alfa e motor Siemens, e os de deslocamento, motor beta, motor gama e o motor de pistão livre. No sistema de Stirling, os principais utilizados são o motor do tipo alfa, motor do tipo beta e motor do tipo gama. Alfa. Esse tipo de motor tem 2 pistões, um de compressão e um de expansão, defasados 90 graus. Os 2 pistões, em conjunto, comprimem o fluido de trabalho no espaço frio, movimentando o fluido para o espaço quente, onde é expandido e depois volta para a parte fria. Embora possua a configuração mais simples, o motor alfa apresenta a desvantagem de vedação para conter o gás de trabalho. Esses motores podem ser construídos em configurações compactas, com múltiplos cilindros e altas potências de saída, necessárias nas aplicações automotivas. Beta. Nos motores tipo beta, o fluido de trabalho é movimentado do espaço de alta para o de baixa temperatura pelo deslocador, enquanto o pistão de trabalho faz a compressão e a expansão do gás. Na configuração beta,
o deslocador e o pistão de trabalho estão alinhados em um único cilindro, pela sobreposição entre cada movimento dos pistões. A taxa de compressão desses motores é maior do que os motores tipo Gama. Os motores pequenos não costumam possuir regenerador, e existe uma folga de alguns décimos de milímetros entre o expansor e o cilindro para permitir a passagem do gás. Gama. O motor Gama tem um deslocador similar ao do motor Beta, porém, este é montado em outro cilindro, sendo mais fácil de construir. Esta configuração tem o conveniente de separar a parte quente do trocador de calor, que é associada ao pistão de deslocamento, do espaço de compressão associado ao pistão de trabalho. Comparado com o motor tipo Beta, seu mecanismo é mais simples e o ajuste da taxa de compressão e o incremento da área de transferência de calor são relativamente fáceis de obter. Apresenta, entretanto, volumes mortos maiores, além do fato de que parte do processo da expansão ocorre no espaço de compressão, causando redução da potência de saída. Dessa forma, conclui-se que o sistema de Stirling é uma opção recomendável para o desenvolvimento sustentável, pois utiliza de uma fonte de energia renovável e limpa, além de ter níveis de poluição mínimos. Com sua alta eficiência, esse modelo torna-se, cada vez mais, de extrema importância no cenário mundial.